novo voltamos. Bom, a parada é a seguinte. Outra que é um detalhe. Quando eu falei que parlamentar propõe emenda constitucional sobre servidor, para quem não entendeu, e não é o parágrafo 4º, não, é o parágrafo 3º que eu queria trabalhar, mas tudo bem. A ideia é a seguinte: uma emenda constitucional, ela é apresentada por quem? 1/3 da Câmara, 1/3 do Senado, presidente da República e mais da metade das assembleias legislativas. Tá? Então, estes caras podem propor emenda. Só que servidor público tem um artigo, que é o 61, para quem não entendeu, parágrafo 1º, inciso 2, A e C, que é matéria privativa do presidente. Mas só é matéria privativa do presidente por lei ordinária ou por lei complementar. Então, olha para mim. Naquele problema que a gente falou, que eu acho que cai na prova, é uma emenda de parlamentar propondo regras de 139, parágrafo 3º. Pode. Parlamentar pode propor emenda para servidor. Como é que parlamentar regulamenta a regra para servidor? Somente por emenda. Porque por lei complementar e lei ordinária, a iniciativa é do chefe do Poder Executivo, lá em cima do presidente, no estado do governador, no município do prefeito. Então, se é lei ordinária ou lei complementar, só o chefe do Executivo. Mas, por emenda, parlamentar apresenta a matéria de servidor. Então, estava correto. Por que parlamentar não pode apresentar matéria de emenda por aposentadoria, para aposentadoria e estabilidade? Porque a linha C do artigo diz claramente que só o único cara, o único que propõe no país aposentadoria e estabilidade é o presidente. E já são assuntos constitucionais. Então, quem só no país pode propor emenda sobre aposentadoria e estabilidade é o presidente. É por isso. Então, a única maneira de parlamentar alterar a regra para servidor é por emenda. Desde que ele não mexa em dois assuntos: estabilidade e aposentadoria. Porque emenda de estabilidade e aposentadoria são só do presidente. Eu estou apostando muito nessa questão. Estou esperando há algum tempo ela. Dúvidas? Ok, perfeito. Agora vamos falar de deputado. Beleza? Estou falando de questão, hein? Deputado. Deputado federal, ele tem as imunidades. E senador, né? Ok, é delas que eu quero falar. Artigo 53, caput, é a imunidade material. Não mudou nada. Não preciso nem perder meu tempo. Só vou fazer uma comparação. Eles não respondem por crime de injúria, calúnia ou difamação em todo o território nacional. Ponto. Só tem que ter relação com o exercício da função, pode estar num resort, pode estar dentro do Congresso Nacional, fora, dane-se. Se tem relação com o exercício, eles têm imunidade material e as imunidades são irrenunciáveis. Ok. Deputado estadual tem, em todo o território nacional. Vereador. Vereador só tem no seu município. Se vereador vai xingar, é no município dele. Se vai xingar, é no município dele. Se vai xingar, é no município dele. Vereador não tem mais nada, porque o município não é um ente federativo originário. Lembrando que na questão dos informativos, a gente viu município não tem mais Tribunal de Contas, e lá no informativo, o informativo diz: a Constituição, ela permite a extinção dos tribunais de contas. A Constituição Federal, no artigo 31, permite a extinção
dos tribunais de contas que existem? Permite. Permite. A Constituição do Estado, por exemplo, poderia ter uma emenda extinguindo um tribunal de contas do município? Até poderia. Poderia. O que a Constituição Federal não permite de forma alguma é criação de tribunal de contas do município. Lembrando que, se cair questão de tribunal de contas, as atribuições do Tribunal de Contas estão no artigo 71. Tribunal de Contas é um título executivo extrajudicial, onde se começa a ação de execução pelo AGU. O Tribunal de Contas pode sustar um contrato de licitação do Executivo depois que, no prazo legal, eles não consertam os defeitos. Tudo no artigo 71. Tudo. O Tribunal de Contas do Estado está no artigo 75 e tem 7 conselheiros. Beleza. Imunidade, prerrogativa de foro. O STF decidiu, o STF, 53, parágrafo 1º. Após a diplomação, deputado federal e senador respondem no Supremo. Respondem no Supremo. Mas para responder no Supremo, tem que ter relação com o cargo e ocorrer durante o mandato. Ocorrer durante e relação com o cargo. Ocorrer durante e relação com o cargo. O que eu espero na prova? Eu espero na prova um deputado ou um senador cometendo 2 crimes. Um vai ter relação e o outro não vai ter relação. O que tem relação segue o foro. O que não tem relação hoje vai para a primeira instância. Então, por exemplo, matou pobre, primeira instância, Tribunal do Júri. 5º, 38. Entenderam ou não? Matou uma testemunha contra ele no processo, Supremo. Aí a banca, a primeira coisa que ela vai perguntar é o que vai ocorrer com os 2 processos. No processo que tem relação com o mandato, segundo a decisão do Supremo, o 53, parágrafo 1º, sofreu mutação, não deixa de escrever. O artigo 53, parágrafo 1º, sofreu mutação constitucional. Portanto, como o deputado cometeu 2 delitos, seguindo o STF, o processo ocorrerá da seguinte forma, 2 pontos. O João que ele matou, que tem relação com um cargo, ele vai responder este delito no Supremo Tribunal Federal, 53, parágrafo 1º. E o outro pobre que ele matou, que não tem relação com um cargo, vai ser julgado na primeira instância e é competência do Tribunal do Júri, artigo 5º, 38. Segunda pergunta. O que ocorrerá com os processos? O que ocorrerá com os processos? Então, primeira pergunta a gente já respondeu. Quem julga? Segunda, o que ocorrerá com os processos? Vou apagar aqui, hein? Esse processo, o processo que tem relação com o cargo, segue a imunidade formal, processual, do 53, parágrafo 3º ao 5º. Então, o cara que ele matou e tem relação com o cargo, segue a imunidade formal processual do 53, parágrafo 3º ao 5º. Ou seja, pega o artigo e explica. Tudo que eu vou falar está no artigo. O Supremo Tribunal Federal, ao receber a denúncia, comunica à Casa que terá 45 dias improrrogáveis para sustar o andamento da ação penal. E se a ação ficar sustada, só volta a caminhar quando ele sair do cargo. Ponto. O prazo do crime ficará suspenso. Expliquei a primeira. Se na primeira ação
ele matou um cara que tem relação com o cargo, ele tem o direito à imunidade formal. Na segunda ação, que ocorre no tribunal do júri, o processo caminha normalmente. Normalmente. Olha que confusão, hein? Mas é uma questão difícil. Vai ter que explicar passo a passo. Então, a testemunha contra ele segue no Supremo. O pobre que ele matou, tribunal do júri. Aqui o processo pode parar, conforme 53, parágrafo 3º ao 5º, imunidade formal processual. Aqui o processo não para. Segunda pergunta. Terceira pergunta. Quais as consequências? Olha que questão perfeita. Quais as consequências? Consequência. Consequência. Quando ele é condenado, não importa, ó. Olha a consequência, hein? Quando ele é condenado, os direitos políticos serão o quê? Suspensos. Direito político suspenso. Mas ele, condenado. Quando condenado, direito político suspenso. Mas ele não perde o cargo. Ele só perde o cargo quando ele é cassado, na forma do 55, parágrafo 2º. Olha o que vai acontecer. Se esse processo caminha e ele está condenado, o que vai acontecer com os direitos políticos? Suspensos. Mas se esse processo aqui está parado, olha a confusão que vai dar. Dane-se, eu não posso pensar nisso. Porque se eu pensar nisso, eu nem respondo. Porque eu vou pensar que eu vou ter que esperar ele sair do cargo, para caçar ele. Não, ele não é cassado quando condenado. Quando ele é condenado no júri, porque esse processo aqui caminha, certo? Se esse processo caminha e ele foi condenado no júri, o que consequência? Direitos políticos suspensos. Mas olha o que você vai dizer. Se houver a condenação na primeira instância e o processo amparado pela imunidade formal estiver suspenso, basta a condenação na primeira instância que os direitos políticos serão suspensos. Mas ele não perderá o cargo, porque na condenação, a condenação de deputado e senador não faz ele perder o cargo. Ele só perde o cargo quando cassado. Então, a banca vai perguntar, terceira pergunta, caso ele fosse condenado, quais as consequências? De acordo com o artigo 15, inciso 3, ele terá os direitos políticos suspensos, porém não perde o cargo. Ponto. O artigo 55, parágrafo 2º, determina que a cassação, motivo de perda do cargo, é decidida pela casa por maioria absoluta. Portanto, a perda dependerá da casa. Inicialmente, ele terá apenas os direitos políticos suspensos. Eu não acho essa questão assim mega fácil, porque tem que ter cuidado na hora de responder, na ordem que você vai responder, para não confundir, não deixar a resposta embolada. Dúvidas? Vocês estavam falando disso hoje no grupo. Dúvidas? Só depende da casa. Enquanto ele não for cassado pela casa, ele continua deputado ou senador, mesmo que condenado, pelo Supremo ou pelo júri. Então, olha para mim. Primeira pergunta é, primeira, ele cometeu 2 crimes. No crime que tem relação, Supremo, que não tem relação, júri, ou primeira instância. O crime que vai para o Supremo tem a imunidade formal processual do parágrafo 3º ao 5º. O crime é do júri, não para. Se condenado no júri, direitos políticos suspensos, mas não perde o cargo, só perde o cargo quando cassado. Dúvidas? Eu acho que é uma ótima questão de prova, deputado e senador. Dúvidas? Eu acho que é ele mesmo, deputado federal ou senador, por causa da decisão do STF. Dúvidas? Ok, ainda de eleição, que esse ano é ano eleitoral. Lembrem que eu ensinei para vocês,
se esqueceu, eu vou dar um soco na cara. Que o Supremo Tribunal Federal, a gente viu isso nos informativos, o Supremo Tribunal Federal decidiu que substituição de presidente segue o artigo 81. Substituição de senador e deputado, mas é só senador que está falando, de senador, que é a eleição majoritária, segue o 56, parágrafo 2º. Então, existe uma lei eleitoral que prevê outras regras de substituição de candidatos. O Supremo Tribunal Federal disse que sempre que o presidente cair e o vice, sempre que houver vacância, tem que seguir a regra do artigo 81. Nos 2 anos iniciais, eleição pelo povo no prazo de 90. Nos 2 finais, eleição indireta pelo Congresso no prazo de 30. E sempre que falta senador, que é eleição pelo princípio majoritário, só majoritário, só vai haver eleição para senador. O senador caiu e não tem mais os suplentes. Para ter uma nova eleição para senador, só se faltam mais de 15 meses. Senão, o cargo fica vago. Como esse ano, nós temos eleição agora em outubro, então a gente tem que se preocupar com direito eleitoral. Ponto. Lembrando que a emenda 97 alterou o artigo 17, cláusula de barreira. Lembrando que vocês sabem todas as condições de inelegibilidade do artigo 14. Você é presidente, governador 4+4. Se você quer concorrer a um outro cargo, você tem que se afastar até 6 meses antes. Vocês sabem que a inelegibilidade reflexa ou por parentesco. Se eu sou governadora 4 anos mais 4 anos, eu fico 8 anos no poder. Nos próximos 4 anos, a minha família não entra, se não tem cargo nenhum. Súmula vinculante 18, para a pessoa que eu beijo na boca. E ainda que eu me separe no 2º mandato, ela continua inelegível. A inelegibilidade só cai com a morte. Só cai com a morte. Só cai com a morte. O cara é governador, morreu, sobe o vice. Nos próximos 2 mandatos, a mulher pode, porque a súmula vinculante 18 não se aplica na morte. Dúvidas? Ok, artigo 16, princípio da anualidade. Se a lei eleitoral vai ser alterada, ela tem que ser alterada até 1 ano antes. Se a banca diz que a lei eleitoral foi alterada em fevereiro e a eleição em outubro, a lei eleitoral não se aplica naquela eleição, somente na próxima. Artigo 16, princípio da anterioridade ou anualidade. Todo mundo comigo? Extradição. Está no 551, cafona para vocês. Se vocês errarem, eu mato vocês. Extradição, está no 551. Lembra que no Fantástico tem a questão daquele brasileiro que o Brasil vai pedir a extradição dele, e apareceu no Fantástico, alguém viu e me falou aqui. Era um brasileiro nato, que está em outro país, cometeu um ato ilícito, e a gente viu que brasileiro nato pode ser extraditado quando comete o ato ilícito em outro país ativamente. Brasileiro nato pode ser extraditado ativamente, nunca passivamente. O Brasil não entrega, mas o Brasil pede quando ele comete o ato ilícito em outro país. Artigo 5º, 51. Todo mundo comigo? Qualquer questão de nacionalidade está no 12. Medida provisória. O Temer, o lockout, agora que aconteceu, não acho que cai na nossa prova, acho até que pode cair em trabalho. O lockout é proibido no Brasil. As primeiras prisões pelo lockout ocorreram agora, que é essa greve de caminhão. Mas o que a gente pode ter como pergunta? As medidas provisórias. As medidas provisórias que foram editadas por Temer preenche os requisitos legais, relevância e urgência. Vocês estão comigo, né? Então, quando o Temer editou agora a medida provisória, relevância e urgência é discricionário. Preencheu os requisitos legais. Preencheu. E o Temer entrou com uma ADPF. Uma ADPF. Olha só, o que aconteceu? Em vários estados, por causa daquela para, não para, haviam várias decisões. Não tendo o que ingressar
para uniformizar o entendimento, se poderia ou não haver a greve, ocorrer a greve, parar os caminhões, não caberia, Din, não havia nada de inconstitucional. Então, para uniformizar o entendimento no Supremo, quanto ao lockout, que é proibido no Brasil, entra a ação subsidiária, que é a DPF que o Temer fez. Foi ele que fez, ele que falou. Não cabe a Din. Vamos ao Supremo com uma DPF para ele uniformizar o entendimento nessas decisões diferenciadas sobre se é possível ou não possível a paralisação dos caminhões. Decisões conturbadas quebrando o pacto federativo. Foi a justificativa da DPF. O lockout é proibido, isso realmente derruba um presidente. E ele disse, cada um pensa de um jeito, um diz que é legal, o outro diz que é ilegal, então vamos uniformizar o entendimento no STF. Para uniformizar esse entendimento sobre a matéria, ele foi ao STF com uma DPF. Não cabia a DIN, não tinha nada de inconstitucional. Não cabia a DC, não tinha nada de constitucional. Então ele vai com uma DPF perguntando se aquilo fere algum preceito fundamental quebrando o pacto federativo. Entenderam ou não? Então a ação cabível do Temer foi uma DPF no Supremo Tribunal Federal. Uma grande sacada no meio daquela confusão toda. E só para fechar aqui nesse negócio que eu queria falar, que eu estava falando. E medida provisória, vocês sabem tudo. Medida provisória dura 60 dias mais 60 dias. As duas casas têm 45 dias. Se não analisa no prazo de 45 dias, tranca a pauta para tudo. Segundo o parágrafo 6º, mas aquele parágrafo 6º sofreu mutação constitucional e hoje só tranca a pauta para análise de lei ordinária. Se a medida provisória é aprovada, é convertida em lei ordinária. Se a medida provisória é arquivada, não pode ser desarquivada na mesma sessão. 62, parágrafo 10. 62, parágrafo 10. Lembrando que medida provisória arquivada em uma sessão ordinária pode ser desarquivada em uma sessão extraordinária. São pautas diferentes. Artigo 57, parágrafo 8º. E se a medida provisória é aprovada com emendas, é tudo enviado para o presidente. Enquanto o presidente lê, está no mundo jurídico o texto inicial sem as emendas. Se o presidente aprova, amém. Se não aprova, vai tudo para o arquivo. Quando uma medida provisória perde a eficácia ou vai para o arquivo, perde a eficácia ou vai para o arquivo, o Congresso Nacional tem 60 dias para editar um decreto legislativo regulamentando o direito adquirido. Se esse decreto não é feito, teoria do dane-se, porque o direito adquirido é respeitado. Parágrafo 11. Medida provisória está todo no 62. Medida provisória tem limitação material. Limitação material. Matérias proibidas por medida provisória. 62, parágrafo 1º. Medida provisória não pode regulamentar Poder Judiciário, Ministério Público, lei complementar, projeto de lei pendente de sanção. Medida provisória não pode explorar gás do Estado. Se a banca diz, o governador editou uma medida provisória explorando gás. Medida provisória não explora gás. Artigo 25, parágrafo 2º. E artigo 246. 246. Toda matéria alterada por emenda do período de 1º de janeiro de 95 até 11 de setembro de 2011, se a matéria foi alterada por emenda, hoje não pode ser regulamentada por medida provisória. Tudo isso está no 62, parágrafo 1º. Entendeu, né, turma? Tudo isso. Tudo isso. 62, parágrafo 1º. Vai lá e confere, ó. 62, parágrafo 1º. Remissões. 25, parágrafo 2º e 246. Se a banca diz assim, entendam isso, medida provisória regulamentou. Qual é a primeira coisa que você tem que ver na questão? Medida provisória pode regulamentar? Pode. Se pode, amém. Se não pode, vício formal. Todo vício formal implicitamente tem o vício material. Todo vício formal implicitamente tem o vício... Isso aí. Medida provisória pode instituir tributos,
62, parágrafo 2º, mas tem que instituir no ano e cobrar no ano seguinte. Todo mundo comigo ou não? Ou alguém perdido? Não? Beleza, então institui esse ano, cobra no ano seguinte. Mas tem tributo que eu cobro no mesmo ano. O princípio da anterioridade é cláusula pétrea, certo? O processo legislativo que está do artigo 59 a 69 é norma de reprodução obrigatória. Norma de reprodução, exceto medida provisória. Medida provisória é norma de imitação. Medida provisória é norma de imitação. Medida provisória é norma de... Mais, lei complementar, lei ordinária. É tudo norma de reprodução obrigatória. Eu acho isso muito importante para a prova. Eu acho que uma questão deve ser uma de controle. Bom, controle difuso, sinceramente, eu morro se vocês errarem. O controle difuso atualmente tem efeito erga omnes, vai ter que botar o artigo do CPC 535, parágrafo 5º. 535, parágrafo 5º. Se o controle difuso chega ao Supremo, tem efeito erga omnes. Agora o artigo 52, inciso 10, 52.10, que era a resolução do Senado, sofreu mutação constitucional. A resolução do Senado agora é para dar a decisão mera publicidade. Mera publicidade. Mera reserva de plenário. Reserva de plenário no controle difuso é mais difícil que no controle concentrado. Quando eu vou com uma ADIM no STF, reserva de plenário são quantos bonecos? 11. Reserva de plenário, maioria absoluta, 6. Então, quando o Supremo recebe uma ADIM, para o Supremo declarar a inconstitucionalidade, lembrando que a reserva de plenário é só quando o pedido é pela inconstitucionalidade. Se eu entro com uma DPF e o pedido é pela revogação, não tem reserva. No informativo que eu mandei para vocês, tem a decisão de um tribunal que o cara diz assim, que a decisão está errada porque não aplicou a reserva. Aí o Supremo diz que o tribunal não aplicou a reserva de plenário porque o tribunal apenas interpretou a lei. Ele não declarou nada. Então, cuidado. Eu botei lá no informativo de vocês, tem assim, ó. Reserva de plenário e súmula vinculante 10. Um negocinho desse tamanho. Aí o cara questiona que o tribunal declarou a inconstitucionalidade sem aplicar a reserva. Passou por cima da súmula vinculante 10. Aí o Supremo diz que o tribunal não declarou nada, só interpretou a lei. Se o tribunal tivesse que declarar, ele teria que aplicar a reserva de plenário. Se vai declarar inconstitucionalidade, tem que ter o quórum de maioria absoluta. A reserva de plenário existe para proteger o princípio da presunção de constitucionalidade. Para proteger o princípio da presunção de constitucionalidade. Quando eu entro com uma ação de controle difuso no juiz, ação ordinária, e eu vou lá. Ana vai ao juiz dizendo, eu quero a minha grana, mas, excelência, o governador editou uma lei que fere meu direito adquirido, 536, eu vou pedir para o juiz reconhecer a inconstitucionalidade, não aplicar a lei à Ana e dar o dinheiro à Ana. Artigo 948 a 950 do CPC. Certo, turma? Se o juiz reconhece e não aplica, o juiz dá o dinheiro. Monocraticamente, no controle difuso, ele pode fazer isso. Mas vai ter a apelação. A apelação vai para a Câmara. A Câmara recebe e a única coisa que a Câmara faz é o relatório. Se o relatório é pela inconstitucionalidade, esse relatório vai para o órgão especial ou para o pleno. E o órgão especial ou o pleno vai aplicar a maioria absoluta. No controle difuso, na apelação, quem aplica a reserva de plenário não é a Câmara. É o órgão especial ou o pleno.
Aí, se aplicou, Ana ganha. Se não aplicou, Ana não ganha. Porque se a matéria é inconstitucional, você só leva com reserva de plenário. E essa banca ama reserva de plenário. Então, uma questão é de controle. E eu acho que está no controle difuso. Do acórdão, o acórdão fere a Constituição, recurso extraordinário no STF. Quando esse recurso extraordinário chega no Supremo hoje, e o Supremo declara a inconstitucionalidade, para ele declarar no recurso, ele aplica a reserva de plenário. Os artigos da reserva de plenário estão todos no 97. Reserva de plenário, artigo 97, súmula vinculante 10, artigo 97, súmula vinculante 10, artigo 22 da Lei 9868 de 99 e 9311 do órgão especial e do pleno. Vocês sabem isso tudo. Olha para mim. Quando o Supremo, artigo 535, parágrafo 5º, decide hoje o controle difuso, essa decisão tem efeito erga omnes. Não tem mais efeito inter partes. Quem legitimou este entendimento foi, todo mundo sabe, a decisão do amianto em 30 de novembro. O controle difuso tem efeito erga omnes, com fulcro no artigo 535, parágrafo 5º do CPC, e o artigo 52, inciso 10, sofreu mutação constitucional. No controle difuso hoje, o Senado, através da sua resolução, só irá dar publicidade a essa decisão. Agora, é claro que se o controle difuso fica no TJ, o efeito continua inter partes. Então, a banca pode perguntar, caso o controle difuso pare no TJ, efeito inter partes, efeito inter partes. E se o controle difuso chega ao Supremo, efeito erga omnes. Lembrem que a gente não tem a regra da inconstitucionalidade superveniente. Estou falando só do que eu acho importante. Só do que eu acho importante. Posso? Aqui, ó. Vou apagar aqui. Vocês sabem isso tudo. Fiquei 400 horas dando isso. Aqui. A Constituição de 88 está aqui. A Constituição sofreu uma emenda em 2018. A lei é de 99. Se a lei é de 99, quando ela foi feita, ela estava de acordo com o texto. A inconstitucionalidade no Brasil é uma situação atual. Eu estou falando de lei em relação ao texto. Certo, turma? Agora, quando o texto foi emendado, esse passou a ser o novo texto. Essa lei, para esse texto, ela é velha. Se ela é velha, a DPF. Pedido revogação. Não existe inconstitucionalidade futura, superveniente. Mas é possível acontecer o que aconteceu com o amianto. Ou seja, o que aconteceu com o amianto? Havia uma lei federal. Havia uma lei federal. A Constituição de 88 está aqui. O texto, a lei é de 95. A lei do amianto, a lei federal. Ou seja, a lei, a Constituição não alterou. Para o amianto, ela não alterou. As emendas não alteraram a competência amianto. E a lei foi caindo, que a gente chama em desuso. Só estou falando no português mais vulgar para vocês decorarem. O que o Supremo foi descobrindo é que o amianto fazia mal à saúde, causava problemas no trabalhador, e a lei foi, por motivos de saúde, motivos ambientais, ela foi se tornando inconstitucional. Isso é possível. A lei, o texto é o mesmo. O texto não foi alterado. Mas a lei, com o passar do tempo, em 2018, ela é considerada o quê? Inconstitucional. Essa lei, infra, sofreu uma inconstitucionalidade superveniente face ao mesmo texto.
face ao mesmo texto, é possível. O texto não foi alterado para a produção do amianto. Quando o amianto foi feito, o artigo que prevê as competências, ele é o mesmo artigo, até hoje, 2018. Só que em 2018 existe a certeza que o amianto mata. Então foi a lei que, com o estudo científico, técnico, foi se tornando inconstitucional, com base no mesmo texto. Este tipo de inconstitucionalidade superveniente, com base no mesmo texto, existe no Brasil. O que não existe é isso. E isso é uma boa questão para controle. E vocês também estão prontos para fazer. Lembrando que a Lei Federal do Amianto, quando ela caiu, a Lei Federal do Amianto, quando ela caiu, o que prevalece hoje para o amianto são as leis estaduais. Aí a gente aprendeu, dentro das competências concorrentes, artigo 24, o que a gente aprende? A União legisla em caráter geral. O Estado legisla em caráter suplementar. Quando o Estado legisla em caráter suplementar, ele pode até criar uma restrição maior, mas em caráter suplementar, a lei estadual não pode ser contrária à lei federal. Não pode ser contrária. Ela pode ser mais restrita? Pode. Mas ela não pode ser contrária. Pode ser mais restrita? Pode. Mas não pode ser contrária. Foi o que aconteceu quando o Supremo recebeu a questão da lei estadual. Aqui, ó. Só para vocês relembrarem. Isso tudo me preocupa e mais uma coisa, só. O restante a gente vai comer com feijão e arroz. Olha para mim. Quando entraram com a DIN da lei do Estado do Rio, 3.000 e blau, que proibia o amianto de 2000, sei lá, 2005, 2003, sei lá quanto que é tanta lei, 2000 e alguma coisa, a lei do amianto do Rio, que proibia o amianto de qualquer espécie, para o Supremo declarar na ADIM a inconstitucionalidade dessa lei, para o Supremo, porque ele declarou a constitucionalidade, para o Supremo declarar a constitucionalidade dessa lei, dizendo que realmente o amianto tem que ser proibido, qualquer tipo de amianto, para o Supremo fazer isso, eu já expliquei para vocês que ele teve que declarar a inconstitucionalidade da lei federal, que é essa lei aqui, ó. Só que ele, para declarar a inconstitucionalidade, ele criou, dentro do controle concentrado, uma questão incidental. Ele disse: declaro a inconstitucionalidade da lei federal, que no seu artigo 2º permite a produção de um tipo de amianto. Porque, com o passar do tempo, ficou provado que esse amianto faz mal à saúde. O Supremo aplicou aqui reserva de plenário, declarou a inconstitucionalidade da lei federal, e se a lei federal é inconstitucional, a lei que permite, a lei que proíbe é constitucional. Hoje, no amianto, você tem lei estadual de forma plena, mas não existe uma lei federal em todo o território nacional proibindo o amianto. Falta ainda essa lei federal, porque a lei federal que existia, ela foi derrubada no dia 30/11/97. E foi derrubada dentro da ADIM do Estado de forma incidental. Vocês estão prontos para fazer a prova? Valem agora de forma plena. Professora, as leis estaduais que proíbem o amianto foram consideradas constitucionais. Qual é o entendimento hoje? Hoje, no Brasil, nesse momento, não existe uma lei federal sobre o amianto. Então, indo para o artigo 24, o que nós aprendemos? Se a União legisla em caráter geral, o Estado legisla em caráter suplementar. Como eu não tenho lei geral sobre o amianto, 24, parágrafo 2º e 3º. Se a União não legisla em caráter geral, o Estado legisla de forma plena. Quanto à legislação do amianto hoje no Brasil, é uma legislação plena, porque não existe uma lei federal. E lembrem daquela situação que eu dei para vocês, que a gente também tirou dos informativos, que eu acho uma ótima questão, que é uma lei de um Estado obrigando o plano de saúde a dar uma certidão
quando nega o exame. Lembra que eu criei até uma peça em cima daquela competência. É uma lei do Estado, acho que do Rio Grande do Sul, dizendo que todo plano de saúde, quando nega um exame, é obrigado a dar uma certidão para o cliente dos motivos da negativa do exame, para que permita que ele possa brigar até juridicamente. Isso dá para o consumidor o direito de informação. Artigo 24. Consumidor e direito de informação. Então, essa lei estadual é constitucional. Já disse, se a banca diz, lei estadual, prova, hein? Prova, vocês estão prontos para fazer a prova. Lei estadual regulamenta. Eu já disse, procura por assunto. Separa os assuntos. Regulamenta o quê? Tua mãe, teu pai, tua avó. Aí procura por assunto. Regulamenta trânsito, regulamenta transporte, regulamenta direito civil. O que é que eu disse para vocês? Procurem que artigo está. Ou está no 22 ou está no 24. Lembra que eu ensinei isso a vocês? Lembra? Geralmente são duas perguntas nessa questão. A lei estadual, quando regulamentou isso, está certo? Geralmente, uma é constitucional e a outra é inconstitucional. Entenderam ou não? Não tem como errar. O cara tem uma metodologia certinha de fazer a prova. Não pode esquecer os artigos. Lembrando que a peça segue aquela estrutura que a gente tem. Vocativo, pulo 4 linhas, qualifico, pulo uma linha, nome da ação, pulo uma linha, contra ato em face, qualifico o polo passivo. Aí, se tiver gratuidade, entra. Se não tiver, 2 fatos da audiência de conciliação. Audiência de conciliação só entra em ação ordinária, ação popular, ação civil pública e só, né? A gente botou em reclamação. A gente resolveu botar para não correr o risco. Reclamação. Não foi isso? Beleza, ok, professor, e daí? E daí que depois entra do direito. No do direito, o primeiro parágrafo é o cabimento da peça. O segundo parágrafo é o vocativo, nessa ordem, porque é a ordem da pontuação da banca. O terceiro parágrafo é juízo de admissibilidade. Quarto e quinto parágrafo explore dano e direito tirado da pessoa. E no parágrafo 6º, explore todos os princípios. O que sobra não atrapalha. Fecha o do direito nesse sentido. O Supremo Tribunal Federal entende que o que você defendeu. Depois vem a tutela. Nós temos 2 tutelas. Se a reclamação for em cima de súmula vinculante, é tutela de urgência. Se a reclamação for em cima de súmula vinculante, é tutela de evidência do 311. Reclamação, súmula vinculante, tutela de evidência. Nas outras, tutela de urgência. Nós sabemos usar tanto o 311 quanto o 301. Não é isso? 300 parágrafo primeiro. A gente sabe usar. Ok. Do pedido. Isso posto requer, seguindo a regra. Sempre o primeiro pedido é regra geral. Se tem gratuidade, gratuidade. Depois, a concessão da tutela. Primeiro pedido sempre gratuidade. Primeiro pedido sempre gratuidade. Primeiro pedido sempre gratuidade. Segundo pedido, tutela. Tutela, tutela. Terceiro pedido, citação ou notificação. Lembrando que nas ações de controle, ciência. Citação, notificação e... Citação, notificação e... Lembrando que se eu estou nos remédios ou na reclamação, remédio e reclamação, se eu usei notificação, eu tenho que dar ciência ao órgão. Então, se eu usei notificação, eu tenho que usar notificação e ciência. Notificação e... Vocês estão comigo? Agora, se eu estou numa ação popular, é citação dos réus. Se eu estou numa CP, citação dos réus. Se eu estou numa ação ordinária, citação dos réus. Certo, turma? Se eu estou no MS, a notificação da autoridade, a ciência do órgão. Habeas data, a notificação da autoridade, a ciência do órgão. Aí depois vem a audiência de conciliação, a intimação do ilustre membro do MP. E aí vem o detalhe.
Se o vocativo for supremo, a intimação do ilustre membro do MP na figura do Procurador-Geral da República. Depois vem o pedido principal, e aí eu disse para fazer pedido específico. Se ele me contratou para aposentadoria, eu peço aposentadoria. Se ele me contratou para certidão, eu peço a certidão. Sempre deixe o pedido específico. Por favor, não deixa nada para trás. Foi muito sacrifício aqui dentro. Entendeu? Pedido específico, isso tem que estar no sangue de vocês. Depois, em regra, ação ordinária. Condenação em custas, despesas e honorários. Custas, despesas e honorários entra ação ordinária, ação popular e ação civil pública. Mandado de segurança e mandado de injunção só entra custas e despesas. MS, MI, custas e despesas. Habeas data, não entra nada, não entra nada, não entra nada. Produção de provas, só entra nas ações. Produção de provas, só entra nas ações. Remédio, não entra, porque a prova é pré-constituída. Reclamação, não entra, porque a prova é pré-constituída. Vamos dar valor à causa de tudo. Dá-se a causa o valor de R$1.000 para efeitos fiscais. Se a causa tem valor, eu dou. Se o problema tem 20 mil, 30 mil, 1 milhão. Nestes termos, pede deferimento, local, data, nome do advogado, OAB. No recurso, peça de interposição seguindo o modelo. Na peça de interposição do recurso, o vocativo é o tribunal que está na prova e deu a decisão. Eu vou dirigir a peça de interposição para quem deu a decisão. Vou pedir para ele receber o meu recurso e enviar para quem vai julgar. São 5 folhas. Uma folha para peça de interposição. Da segunda folha em diante, lá em cima, razões do recurso. Recorrente, recorrido, cada um vale meio ponto. Recorrente é quem te contratou, recorrido não é a decisão. É o cara que está do outro lado. Aí, eminentes julgadores, faço um resumo. Se for recurso extraordinário, primeiro entra repercussão geral, depois pré-questionamento, razões da reforma. Se for recurso ordinário e outros, aí estou pensando também em apelação, na estrutura, mesma coisa, recorrente, recorrido, resumo, aí é do cabimento e da tempestividade, razões do pedido de reforma. Lembrem que recurso você escreve irritado, chateado, dizendo que a decisão não pode prevalecer. Lembrem que o do direito é a parte mais pontuada, portanto, façam com amor. Antes de começar o do direito, orem, Senhor, que eu não esqueça de nada, que nada me falte, porque eu fiz a minha parte. Traga tudo à minha memória. Fui claro ou não? Vamos orar. Pessoal que vai assistindo online, no Face, eu oro mesmo, entendeu? Então, eu sou assim. Cada um é de um jeito, eu sou assim. A gente chegou aqui muito forte e eu estou muito feliz com vocês. Vocês sabem muito, vocês estão preparados para fazer a prova. Eu tenho certeza que tudo aqui que foi dito, porque eu desafio a Deus. Eu sou assim, eu sou dessas. Eu desafio que tudo que eu disse aqui, até porque eu quero mesmo que isso vá para o Face, porque tem gente que vai até se converter com esse vídeo. Presta atenção, que eu vou ganhar almas para Deus. Então eu desafio que as coisas que eu falei aqui cairão para a glória e honra do Senhor. Eu desafio que vocês vão ver a prova e vocês vão fazer uma prova de excelência. Porque nós ficamos aqui, nós fizemos a nossa parte, nós nos empenhamos. E o nosso pensamento e a nossa energia está conectada. E nós já somos advogados. Isso é uma realidade, entendam? Vocês já estão de ternos. As meninas já estão mega arrumadas, maquiadas, cabelos lindos. Eu já vejo cabelos louros, marrons, pretos, azuis, corais. Eu vejo os meninos com aqueles ternos chiques, justinhos assim, que a pessoa nem se move. Tu vi um cara com terno tão justo que eu falei, esse cara não anda, vai rasgar. Então, eu já vejo vocês dessa forma, doutores. Domingo na igreja, quem pregou foi a esposa do Malafaia. A mulher é psicóloga, neurologista, neuropsiquiatria, neuro isso, neuro aquilo. E ela pregou uma coisa fantástica, dizendo que todo o poder está na nossa mente. E Coríntios diz isso.
né? 2 Coríntios, aí ela foi falando vários capítulos, que eu não sei falar igual aquela mulher. A mulher sabe a Bíblia toda. E ela disse que lá fala o tempo todo, que tudo está na nossa mente. Que a nossa mente tem que ser guardada por Deus, que nós devemos estar com a nossa mente unida a Cristo. E ela disse uma coisa que eu achei fantástica, que eu nunca tinha ouvido. Ela disse, depois de Deus, a coisa mais importante que Ele criou no universo foi o nosso pensamento. E que a gente tem que pegar essa energia, que a gente é energia, que isso está provado pela ciência, para quem desconfia, pronto. E ela disse, para quem não acredita, a gente tem que pegar nossas emoções e ter autocontrole, canalizar para aquilo que a gente quer. E nós vamos canalizar para a nossa aprovação, para uma profissão com prosperidade, onde nada será tirado da gente. Onde nós teremos clientes ricos. Onde nós ganharemos dinheiro, compraremos sofás bons, carros bons. Sim, vamos parar com a hipocrisia. Ninguém aqui quer ser advogado para viver com a gravata torta e terno feio. É isso que nós queremos, uma vida digna, porque nós estudamos, nós trabalhamos. Vamos canalizar, porque domingo é o dia da nossa vitória. Entenderam ou não? Mas nós não vamos para essa prova com a nossa sabedoria. Nós vamos com a certeza que Jesus Cristo, dono de todo o poder, toda a glória, toda a honra, que vai nos guiar através do seu Espírito Santo. Nós seremos aprovados para a glória e honra de Deus. E faremos diferença nesse mundo. E não seremos iguais, mas seremos diferentes. E onde nós pisarmos, eles nos verão. Vocês serão assim, prósperos. Todos vocês, até vocês que não me conhecem, estão me assistindo no Face. E tudo acontecerá, como diz Jesus, não para a honra de homem nenhum, mas para a honra do nome dele, que realmente é poderoso. Muito obrigado, meu Deus, por essa segunda fase se encerrar e por eu ter certeza que estamos canalizados para a vitória, que seremos aprovados nessa prova, que teremos uma vida muito feliz e próspera e que teremos sucesso profissional, seremos felizes, sim, seremos. Muito obrigado, meu Deus, por saber que o Senhor é um Deus tão bom, está conosco e preparou essa prova. Vocês verão como Deus preparou para vocês a prova. Vocês verão. Por isso, Senhor, muito obrigado, muito obrigado. Porque desde já, na certeza, eu comemoro essa vitória. Muito obrigado, meu Deus, por todas as coisas. Até a próxima segunda fase. Guarda as nossas vidas, da nossa família, hoje e sempre. Amém. Amém? Pessoal do Face, fui embora. Tem que ir. Até a próxima segunda fase. Amo vocês. Beijo. Fui. Me apaga, cabeção.